a presença misericordiosa e constante de Nossa Senhora, diz de um fanal e um caminho que, na nossa devoção extrema que temos a ela, nos mostra esse caminho da pedra. No primeiro instante da hora cristã, quando havia na prisão o acontecimento da perseguição ao seguidor do Cristo, e que teve o suplício como o caminho redentor, acontecia de já estar sendo levado para a boca do leão, o cristão, e nesse comenos, quando Nossa Senhora iria vir a desencarnar, ela solicita ser levada para local onde acontecia o martírio dos seguidores de seu filho, e ao passar por dentro de uma prisão, conforme vai relatar Humberto de Campos em Boa Nova, ela vê uma jovem com o rosto desfigurado e aguardando o testemunho derradeiro, e a insufla o canto naquele instante supremo. E com isso, a jovem, sem poder explicar o rompante de paz e consolo que ela experimentara, entoa um hino de louvor, de gratidão, o qual é seguida pelos outros que estavam naquela cela junto dela. E a partir desse momentoso é propalado o cântico entre os cristãos que não mais cessaria. E indo para a boca do leão, o cristão, ele cantava, agradecia e não esmorecia o seu ânimo, a sua fé naquela diretiva. E o bom humor, o bom ânimo, ele traça uma linha de uma vibração que auxilia para que eu consiga fazer o meu movimento energético num dado sentido e frutificar com isso. Visto que enquanto estivermos por aqui, o que nos fora confiado, seja uma porção de riqueza, seja o meu tempo, um dom
para algo específico, precisa usar isso de forma consciente e ardorosa para oferecer o cêntuplo daquilo. E há inclusive uma diferença entre a narrativa que é feito do Evangelho na passagem dos talentos, onde numa percepção de um recorte, Jesus teria comentado que a um foi dado um talento, a outro 2 e a outro 5. Enquanto que no segundo recorte, os 3 teriam recebido uma quantidade igual e produziram diferente em cima disso. Como o que está encarnado aqui nesse orbe vai ter talento de acordo com a sua égide de pregressa, o que amealhou de experiência, de recurso, de necessidade, de burilamento digital, individual, isso se faz perceber na sua situação enquanto na sua existência atual daquilo que pode dispor. Mas mesmo que houvesse um achatamento do talento distributivo e se colocasse numa suposta igualdade os que por aqui se demoram, logo isso seria subvertido e alterado pela disposição diferenciada de cada qual, que é a moral do coração, conforme Jesus nos diz, que é de onde sai o que é bom e o que é ruim. Em sendo assim, ao distribuir o dinheiro de uma nação igualitariamente pelos seus integrantes, logo, devido ao orgulho, ao egoísmo que reside ainda no gemal coracional daquele povo, se ergue um ditador que vai concentrar sob o seu estandarte o desfraudo de uma vaidade que acontece devido a estar no íntimo a fonte de onde brota tanto a virtude quanto a sombra. Aquilo que eu cultivo, que eu nutro, que eu alimento, vai ganhando força dentro de mim. E conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, a sombra, a imperfeição que eu trago é uma porta aberta à influência obsessora. Em sendo assim, a causa primacial do mal, ele se encontra no meu íntimo, porta adentro da minha alma. E o espírito sofredor, ele apenas se aproveita, usa dessa fresta que eu ofereço, que é o meu pendor vicioso, inferior, para me entreter e me tentar com vista a um arrastamento. Em sendo assim, se eu não oferecesse essa fresta a essa infiltração malévola, ela não teria como me tentar, me ameaçar. Jones conclui que só sou ameaçada por
uma vibração malsã devido à imperfeição e ao desvio, ao erro, ao engodo que trago de vida pregressa. Em sendo assim, se o espírito ele é perfeito, essa influenciação obsessiva, ela é impotente, falha para poder adentrar aquele território e fazer morada ali. E assim o obsessor renuncia à tentativa em relação a esse espírito supracitado, perfeito, visto que não consegue atravessar a fortaleza de pureza que existe ali. E quando consideramos a nossa dificuldade enquanto num corpo de carne e tendência a pegar a matéria per si vai me insuflar preguiça, ócio, sensualismo. E na pauta da ligação que me permite estabelecer com o que é perecível, terreno, só vai servir para que eu, após a minha desencarnação, volte para obsedar essa casa, esse carro, essa fazenda, este dinheiro no banco, ao qual tenha me apegado, demorando o meu passo numa trilha obscura e degenerativa. Por isso, se eu dou espaço para a matéria ter voz, ela vai nutrir dentro de mim tanto uma preguiça, uma arrogância, um sensualismo. Esses valores que são gerados por essa situação energética em que nos demoramos aqui e que me acena o imperativo de vencer o apego, o egoísmo e tudo aquilo que vem dessa ligação que faz acontecer entre o espírito e a matéria. Que preciso ir cortando esse liame que me prende ao passional para a eterização. O espírito perfeito, como ele já conseguiu fazer essa completa disjunção entre ele e a matéria, essa não fala derradeiramente ao espírito, é o espírito que a ordena e mantém submissa. Nossa Senhora, ao abrir esse caminho para o prélio cristão, ela, como espírito perfeito, puro, tinha essa completa independência da matéria, já trazia isso nesse espírito valoroso e impunha a essa mesma matéria a voz do espírito, com o seu cortejo de virtude que nos brinda e nos auxilia nessa labareda. Em sendo assim, tudo que eu fizer para afastar o obsessor de mim vai ser inútil e com insucesso. Se eu não lhe oponho uma vontade inabalável, infatigável no bem e uma absoluta, constante renúncia ao mal. E
Essa vitória é um aprendizado do equilíbrio com que eu devo me elevar, em se assentar nisso mesmo, que dirige a minha atenção para vencer a mim mesmo. Com isso, o espírito sombrio se afasta, visto que para ele o malsão o atrai, enquanto que o bonoso o repele, o afasta. E é uma faina ínclita que está a nos alertar da imperiosidade de essa eleição da minha conduta em relação àquilo que movimento. Em sendo assim, pichar a riqueza de mar ou a pobreza de difícil, isso seria ilusão. Seja riqueza, seja pobreza, seja doença, seja saúde, é per si neutro. O diferencial é como eu uso isso para construir valor eterno. E numa doença que consumiu a força do indivíduo e que foi arrebatando aos poucos do mundo dos vivos, se ele recebe aquele efeito esmagativo com resignação, com humildade, aquilo é aproveitado. E ele vai ter conseguido o bom sofrer. Porque não basta passar uma dificuldade, uma dor, é preciso saber viver isso. E usar, pela minha postura diante disso, de aceitação, de espírito de oração, de caridade ativa, para que, em vivendo isso de forma proveitosa, isso seja levado em conta. Caso contrário, eu vou ter que repetir aquela experiência e entrar numa nova rodada de aferição. E é curioso porque até o que eu desperdiço é levado em conta em relação a uma incúria, uma imprevidência da minha parte. Tinha uma senhora que era costureira e ela havia sido arrebatada após demandar o além-túmulo para fazer o continuismo de uma atividade referente à costura, onde no astral ela edificaria peças de gorro, casaquinho, manto, para atender localmente ali. E foi preliada a usar os linhos que, enquanto ela estava encarnada, ela desperdiçava colocando no lixo. Ou seja, o uso que eu faço de forma sóbria, previdente, sem desperdiçar, no sentido de aproveitar até a última gota, aquilo para incementação digna, precisa ser uma pauta que passa por essa vigilância. E é um sorro dessa possibilidade momentânea de que o meu espírito precisa,
mostrando que da fogueira ao satélite, tudo tem que ser colocado a serviço do bem. E nesse caminho eu vou adquirindo o aprendizado. No contato com o necessitado da sorte, eu vou me tornando mais sábia pela apuração da técnica de amor que eu aprendo a utilizar para hesitar nesse ministério. Que é esse amor ativo, ao invés de uma conduta especulativa em que eu paro e não dou o continuismo indispensável à proposta com a qual me comprometi. Por isso, a urgência dessa despertar nesse momento grave que vivemos. Nós adentramos aí o ano de 2025, estamos em franca transição planetária. Reencontros estão acontecendo de forma cirúrgica nesse momento para aferições derradeiras, em que um pode ser degradado e outro permanecer, alguém pode ser levado e outro deixado para trás, de acordo e na pauta com a atuação de cada um. E quando existe uma urgência nesse sentido, se eu ficar pensando muito a forma que eu vou auxiliar, passa a insância. Precisa haver uma atenção, predisposição para identificar o melhor modo de agir quando posso e devo, e perceber quando devo, mas não posso, e posso, mas não devo. Caso contrário, seria uma precipitação. Por isso que a fé, ela é esse amor a Deus, mas a obra é amor ao próximo, que eu preciso sair desse on-trotter para algo ativo e concreto na direção do outro. Quando consideramos a questão de empréstimo, que vai requestar de mim labor, ativamento, inteligência para multiplicar o que detenho, e essa sobriedade e previdência para conservar, passa pelo juízo de valor que faço. Se tenho em mente um lucro pelo lucro, vou usar aquilo que tenho para abrir uma portinhola, vender sanduíche, pensando unicamente em acumular recursos. Se tenho como alvo distribuir um naco de pão, eu vou fazer o angariamento daquela possibilidade
no sentido de que isso faça chegar esse códia de pão a quem precisa. Que é essa vitória sobre a matéria. Que no momento que eu abro o olho numa cama e venço o meu desejo de continuar nela, eu estou fortalecendo o espírito. No instante que eu quero satisfazer uma vontade de comer algo e vou atrás disso a qualquer custo e em alerta recuo e venço essa vontade, eu estou fortalecendo o espírito. No momento que me vem uma irritação por algo que chegou de alguém até mim e eu emito na direção desse outro pensamento positivo, acolhedor, que o abençoa, eu estou fortalecendo o espírito, que são atitudes que quebram maldição, negativismo, rancor e fortalece o perdão. Valor imorredouro do espírito. E o juízo de Jesus é diferente. Ao longo do relato evangélico, ele não havia dito para o jovem rico, que se dizia preparado para segui-lo, mas que era apegado aos bens terrenos e orgulhoso, que ele era o Messias. Nem mesmo para os seus apóstolos ele dissera abertamente ser o enviado de Deus. Não ser depois que Pedro responde que ele era Cristo, o Filho de Deus, e ele diz: feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Daí ele vai dizer ser o Messias. Mas para a mulher samaritana, que sofria bullying e discriminação, mesmo entre os samaritanos, é sabedor que o samaritano era rechaçado pelo hebreu e o judaísmo excluía o samaritano, o amaldiçoava, mas ela acumulava uma situação complicadora por já ter tido 5 maridos. Aquele que morava com ela não era marido dela, porque ele não queria se envolver a esse nível de compromisso com ela, não queria saber nem do ensinamento samaritano, de algum tipo de despertamento moral, muito menos judaico. E, em sendo assim, essa moça ela era tida como promíscua. E quando ela foi pegar aquela água no pocinho, no horário de meio-dia, numa tentativa de se esquivar do bullying que ela sofria, por, além de ser mulher samaritana, ter uma vida de devassidão, na visão de como ela era vista. E Jesus a encontra e revela para ela que da água que ele a daria, ela não voltaria a ter sede. Que o baldinho que ela tiraria do poço mataria momentaneamente a necessidade orgânica da água. Mas da água que verte dele, que sacia a entranha do espírito, não retornaria a sede. E escancara diante dela ser o enviado de Deus, que a faz ir ao
arrebalde em torno e propalar a boa nova do Cristo. E mostra que Deus, ele usa alguém que é preconceituado no mundo para confundir aquele que se acha o pronto. Onde, para a mulher samaritana, que era rejeitada, rechaçada, ele se revela, enquanto que para o jovem rico, que era tido em alta conta pelo valor monetário que mobilizava, pela inteligência e cultura que acumulara, ele não coloca quem ele era para esse jovem e o despede, porque percebia que ele não estava pronto a doar sua vida pela causa do Mestre dos Mestres. Por isso, quando Jesus ele nos alerta que o egoísmo e o orgulho são as nossas chagas, aos quais nós precisamos combater ferozmente no titânico do querer, no sentido de sermos insidiosos para não deixar a matéria ter voz, vai dizer de uma situação que ele sabe que nós trazemos, conforme vai ser relatado na Escritura, que ele não precisava que alguém lhe dissesse acerca de quem estava diante dele. Ele conhecia aquele que estava ali, ele sabia do pregresso dele, da estrutural moral que aquele indivíduo trazia e o que poderia ser colocado diante desse outro ou guardado. Enquanto que para uma mulher hemorroísa ele diz: a sua fé te salvou, e ela tem da boca do Cristo a remissão, para o jovem rico ele diz: volta para o teu afazer, porque ele não estava em condição moral de quebrar o apego à riqueza que ele tinha, e que volta na questão da chaga moral que nós trazemos enquanto espírito inferior que somos, do egoísmo e orgulho, que eles consideravam diferenciado. E, em sendo assim, o dinheiro que tenho eu vou manter sob o meu comando, que passa por essa questão egóica. E vem alertar para esse caminho elevacional do combate à nossa sombra.